Senhoras, senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilson Henrique de Lima e estarei com vocês aqui para mais essa aula de Educação Física. Estamos trabalhando dentro das lutas divulgadas e disputadas, né, a nível mundial, então hoje continuamos a trabalhar essas lutas essas disputadas num contexto olímpico em primeiro momento, né, depois vamos trabalhar as lutas que são bastante divulgadas, bastante praticadas no mundo, mas que não estão presentes nas Olimpíadas. Pode que venham a ser olímpicas em algum momento, né? Mas no momento até o ano que estamos vivendo, 2020, elas não são consideradas lutas olímpicas. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona as nossas aulas, né? Então já convido vocês, aqueles que puderem, já fica em pé, afasta os móveis, vamos fazer aquele movimento, aquele alongamento para começarmos bem a nossa aula, né? Que a gente acaba ficando muito tempo parado, muito tempo em casa, né? Então sempre um movimento, um alongamento faz-se necessário. Fazemos um alongamento curto aqui, aí em casa, depois em outro momento, você pode juntar vários alongamentos que a gente fez nas aulas e praticá-los, realizá-los. Tranquilo? Então, vem comigo, já aproveita no ritmo da música, já vai soltando braços, solta a perna lá, para começarmos melhor a aula, beleza? Vamos lá. Mexe os braços para frente, mexe os braços atrás, olha ali, ó. Joga os ombros lá à frente, ombros atrás. Aproveita que estamos mexendo os ombros, já puxa o braço lá à frente. Trocou. Volta lá, relaxa. Puxa lá atrás. Troca. Aí, volta. Uma mão vai no peito, a outra lá atrás, vamos alongar o peitoral. Trocou. Aí, relaxa novamente. Mexe punhos, dedos. Para um lado e para o outro, sempre alternando. Olha aí. Tranquilo, né? Já deu uma melhorada para começarmos melhor a aula, né? Sei que esses movimentos fazem bastante necessários, a gente acaba sobrecarregando bastante musculatura, né? Então, fazendo esses movimentos a gente fica mais relaxado, a aula flui melhor, né? Então, na aula de hoje, como eu já falei para vocês, estamos no contexto de lutas, né? Lutas estas disputadas dentro do contexto olímpico, então temos aqui uma nova modalidade. A aula passada já vimos judô, vimos também o karatê, né? Hoje trabalhamos uma luta também disputada em tatames, como vocês podem ver aqui nas imagens, então luta essa que possui bastante chutes, principalmente chutes, né? Mas também é permitido, pode-se usar socos. Então nós podemos ver aqui as vestimentas características, o espaço disputado e o chute presente. Então, para aqueles que já através das imagens já ficou fácil de assimilar, né? Então, aqueles que ainda não assimilaram, a luta de hoje, trabalhada na aula de hoje, na aula que vem também, é o Taekwondo. Então, é bastante disputado, bastante difundido, modalidade olímpica, presente também nos jogos escolares, então é uma modalidade que está presente lá, então você que pratica, você que conhece, que vai gostar também pode vir a praticar, então pode estar participando dos jogos escolares, que é uma competição promovida pelo governo do estado, então pode estar participando ano que vem também, dentro da sua categoria, né, nesta modalidade que se chama Taekwondo. Então vamos começar primeiramente com um contexto histórico, né, como a gente sempre
Começa lá, né, contamos como que surgiu a luta, como que ela evoluiu até chegar nos parâmetros que nós conhecemos hoje, né? Então, acompanhe comigo aqui. Então, as primeiras artes marciais coreanas possuem registros históricos datados entre 18 e 935 anos antes de Cristo. Então, lembre lá, sempre que aparecer a sigla AC, né, é algo que aconteceu antes de Cristo. Então, nós temos do nascimento de Cristo até hoje 2020 anos, então isso daí foi o que ocorreu, o que aconteceu antes desses 2020 anos. Então aqui, se nós fizermos conta básica, a gente consegue ter mais ou menos ideia de quanto tempo essa modalidade já está sendo praticada, né? Então ele vem da Coreia, né? Então é o período em que a Coreia, a antiga Coreia, era dividida em 3 reinos: o Pakaeche, o Goguryeo e Silla. Então eram os 3 reinos que faziam parte, que deram origem à atual Coreia, né? Então foi as primeiras modalidades, as primeiras manifestações da luta do Taekwondo surgiram nesses primeiros reinos. Por que surgiram esses primeiros reinos? Então esses 3 reinos, eles entravam frequentemente em guerra e investiam em alto treinamento militar e marcial. Então esses 3 reinos que foi colocado ali, eles guerreavam bastante entre eles, e foi a partir dessas guerras, desses treinamentos que eram feitos aos soldados, às pessoas que lutavam, que foi difundindo, foi crescendo, foi criando-se hábitos, movimentos, golpes que deram origem ao Taekwondo. Então, o melhor dos 3 reinos, dos 3 exércitos, né, que diz respeito àqueles 3 reinos, pertencia ao menor dos reinos. Então, o menor reino era o reino Silla, e ele era o menor dos reinos e também possuía o melhor exército. Então, ele era pequeno em tamanho de território, mas em potência, em poderio de lutas, ele era muito forte. Os lutadores, os guerreiros, eram bastante treinados, né? Então eles podiam estar combatendo os outros. Havia uma tropa de elite chamada Hwang, com treinamento rígido e um código de conduta comparável ao dos samurais japoneses. Então também era altamente treinado esses guerreiros que pertenciam ao reino Silla. Eles praticavam uma variação de arte marcial que era chamada de Taekyon. Então é a primeira arte marcial, esse Taekyon, que deu origem, que remeteu, que foi a precursora da modalidade do Taekwondo. Então foi através desta modalidade aqui, disputada pelos guerreiros do reino Silla, que deu origem ao Taekwondo que nós conhecemos hoje. Devido à superioridade das tropas Hwang, o pequeno reino de Silla conseguiu unificar a península coreana em um único reino. Então, é o que está sendo retratado aqui na imagem. Então, essa imagem traz um enfoque do quê? Da disputa. E dessa disputa, o reino Silla, como era mais preparado, né, que os outros, conseguiu reunir todos os 3 reinos, transformá-lo em um. Então, através de treinamento, forte treinamento militar, dos guerreiros que vinham praticando, que praticavam a luta, né, que deu origem ao Taekwondo. Então, como eles eram mais preparados, eles conseguiram derrotar os outros reinos e assim ir incorporando esses reinos a eles. Então, torna-se apenas um. E a questão da evolução do Taekwondo. Então, no período da dinastia Goryeo, que dura entre 918 e 1392, isso aí depois de Cristo, né? As artes marciais coreanas tiveram seu período de maior popularidade na antiguidade. Havia torneio entre vilas, nos festivais populares, e os melhores lutadores ganhavam regalias como cargos públicos, dinheiro e prestígio. Aí então, período de iniciação da luta, né? Então, com a evolução, os governos começaram a premiar esses lutadores, esses melhores lutadores, disputavam torneios. Então, através da disputa desse torneio, os vencedores eram premiados. Então, ali havia premiação em dinheiro, premiação com cargo público e outras regalias que eram proporcionadas, dadas a esses competidores vencedores, né? E a questão da evolução também para outros países fora da Coreia, né? Então, até que em 1909, o Japão invadiu e ocupou o território coreano. Com a intenção de ampliar seu domínio sobre o povo coreano, os japoneses impuseram um rígido controle cultural na Coreia, impedindo as práticas de atividades culturais, inclusive das artes marciais. Então, também entra dentro do contexto de história, lá você já deve ter estudado a Guerra da Coreia, tudo mais. Então, entra dentro desse contexto da guerra que aconteceu, a invasão do Japão, né? Então, quando o Japão chega na Coreia, proíbe-se a luta
as lutas que se praticavam, né? Eram várias modalidades, entre elas a que deu origem ao Taekwondo, né, também fora proibida. Então aí já não podia ser disputado. Após isso, muitos coreanos, em virtude dessa proibição, né, fugiram para a China, entrando em contato com o Kung Fu. Então o Kung Fu já existia também, só que era na China, né? Então quando os coreanos saíram da Coreia, em virtude da ocupação japonesa, né, eles levaram também a ideia de da luta coreana e ali foi mesclado, né, foi colocado junto com o Kung Fu que já existia. Também aí vai a luta do Taekwondo, né, que deu origem ao Taekwondo, para a China. Outras famílias ainda, inclusive, enviaram seus filhos para estudar no Japão. E muitos desses jovens começaram a praticar artes marciais japonesas como o Karatê. Então, ano passado nós vimos o Karatê, então também o Karatê já existia. No momento da ocupação da Coreia, né, também alguns imigrantes foram até o Japão. Então, no Japão também eles tiveram contato com outra modalidade de luta, que é o Karatê. Aí mistura-se também. Então, já temos o quê? Temos a luta de origem, temos o Kung Fu e o Karatê, que foi incorporado juntamente com as modalidades coreanas que foram levadas, né? Então, com o fim do domínio japonês, a Coreia começou um processo de reconstrução cultural, com muitos coreanos voltando a praticar as artes marciais, né, no país tradicional. Então, aqui temos imagens que retratam as primeiras escolas pós o retorno desses imigrantes que retornaram ao país de origem, né, retornaram à Coreia após todo o término da guerra, né, que aconteceu. Eles retornaram e trouxeram com eles o quê? A bagagem também de outras modalidades de luta, que era o Karatê, o Kung Fu, outras modalidades ainda. Então, todas essas, somando, trouxeram a criação da nova modalidade que é chamada de Taekwondo. Então, as escolas tradicionais começaram a brotar pelo país, né, sendo as mais importantes a Shangdo Kinao, a Muduki Kinao, a Yungmon Kinao e o Shidong Kinao. Eles lançariam a base para a formação do Taekwondo moderno que conhecemos. Então aqui nessas imagens são imagens da primeira formação dessas escolas. Então aqui são os integrantes dessas escolas tradicionais de formação, né? Após o retorno, eles montaram clubes, montaram essas escolas para se praticar, para se treinar as modalidades, né? Então junta-se várias influências que eles sofreram de outros países, inclusive, né? E ali junta essa modalidade para formar o Taekwondo. Então, o Taekwondo moderno, que é chamado, né? Que é o Taekwondo que nós conhecemos hoje. Bora para a nossa primeira atividade da aula, então? Temos a nossa primeira atividade que diz respeito à parte histórica do Taekwondo, que fala o seguinte: quais as artes marciais tradicionais coreanas que deram origem ao Taekwondo? Letra A, Karatê e Kung Fu. Letra B, Judô e Taekyon. Letra C, Kung Fu e Subakdo. E a letra D, Subakdo e Taekyon. Então vocês vão reler com atenção, voltam nos slides lá e vão colocar o quê? Qual as artes marciais tradicionais coreanas deram origem ao Taekwondo? Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já nós voltamos.
Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado para vocês aqui, que era o quê? Quais artes marciais tradicionais coreanas deram origem ao Taekwondo? Resposta correta, letra B. Isso mesmo, lá a letra D fala o quê? Que as artes marciais tradicionais coreanas, são as mais antigas lá, que eram praticadas antes da invasão japonesa, né, era o quê? O Subaikdo e o Taekyon. Então foi elas que deram origem, que inspiraram a criação do Taekwondo moderno que nós conhecemos hoje. Então a resposta correta, letra B. Mais uma perguntinha para vocês lá, que fala o seguinte: no período em que a antiga Coreia era dividida em 3 reinos que frequentemente entravam em guerra, qual era o menor reino e que também possuía o melhor dos exércitos? Lembra lá bem no início da aula nós falamos, né? Então qual reino era esse? Letra A, Paikeshe. Letra B, Koguryu. Letra C, Silla. Ou letra D, Silo? Leia com calma novamente, releia, volta nos slides, presta atenção e marca lá a alternativa que diz respeito ao menor reino e ao mais guerreiro. Já já nós voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado para vocês aqui, que era o quê? Marcar o menor reino dos 3 reinos que deram origem à Coreia também, onde era que foi criada, que deu origem ao Taekwondo. Então é para marcar o menor desses reinos e o mais guerreiro. Resposta correta, letra C, isso mesmo. Então a letra C fala o quê? O reino de Silla. Então o reino Silla era o menor reino que existia, que deu origem à Coreia, mas também era o melhor, o que possuía o melhor exército, né? Era o que possuía os guerreiros mais bem treinados, porque eles disputavam uma forma de luta que é que deu origem ao Taekwondo. Então, continuando aqui na questão histórica do Taekwondo, nós temos o quê? Ele é uma arte marcial moderna de origem coreana, concebida para o exército da Coreia do Sul. Aqui nós falamos do quê? Já do Taekwondo moderno, né? Concebida para o exército da Coreia do Sul após a Guerra da Coreia. Tem origem em lutas tradicionais coreanas, como o Taekyon, mas com grande influência de estilos estrangeiros, como o Kung Fu, da China, né, que nós vimos lá quando eles saíram da Coreia, né? Então eles trouxeram influências da China, que é o Kung Fu, e também do Japão, que é o Karatê, que nós estudamos na aula passada, né? Ele é considerado um dos responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade sul-coreana, que passou de um país subjugado, né, e devastado, pós-guerra, claro, né, para um país economicamente desenvolvido e com uma sociedade organizada. Então tem muitos estudiosos, historiadores que acreditam que foi através da prática do Taekwondo, né, que a Coreia do Sul dividiu as Coreias, né? Pós-guerra, a Coreia dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Então, muitos acreditam que o desenvolvimento da Coreia do Sul se deu também em virtude do Taekwondo, que é a luta que fora criada pós retorno dos imigrantes que tinham saído, né? Eles voltaram para o país de origem, trazendo com eles o Kung Fu e o Karatê, junta-se com a luta que eles já possuíam e cria-se o Taekwondo. Então muitos acreditam que o Taekwondo também foi o que ajudou ao desenvolvimento da Coreia do Sul. Então aqui, agora, desmembrando a palavra Taekwondo, né, para ficar mais fácil exemplificar para vocês o que quer dizer Taekwondo, né? Então ele vem da origem coreana, então aqui está o significado original, e aqui está desmembrada a palavra Taekwondo em português, né? Então o que? Tai é pé, Knal, mão, e do, caminho. Então, em uma tradução livre, né, trazendo para o nosso português, ficaria o quê? Caminho dos pés e das mãos. Então remete bastante à forma como é lutada, né? Então o Taekwondo é permitido utilizar tanto socos, golpes com as mãos, quanto chutes. Então aí diz bastante. Então o caminho que o praticante vai levar para chegar à vitória dentro da competição, é claro que é utilizar as mãos e os pés. Então Taekwondo, caminho dos pés e das mãos. Bora para mais uma atividade então? Temos mais uma atividade na aula de hoje, que é a seguinte: descritiva. Agora já pega seu caderno, faz as devidas anotações lá, beleza? Então fala o seguinte: qual luta tradicional coreana e quais outras artes marciais que influenciaram na criação do Taekwondo? Então vocês vão pegar luta tradicional coreana, outras lutas de outros países e vão marcar ali, vão escrever da onde que veio e que luta foi essa que deu origem à criação do Taekwondo. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade aqui e já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o seguinte, da luta tradicional coreana e quais outras artes marciais, né, influenciaram na criação do Taekwondo. Resposta correta lá, ó. Taekyon foi a que deu origem e levou influência do quê? Do Kung Fu da China e do Karatê do Japão, né? Lembro lá, quando eles voltaram, eles trouxeram essas lutas com eles na bagagem, juntaram com as técnicas do Taekyon e funde elas e cria-se a nova unidade que é chamada de Taekwondo. Aqui também temos o quê? Agora entrando na parte de competição do Taekwondo, né? Como nós já falamos, então toda e qualquer modalidade existe uma entidade que regulamenta, no Taekwondo não é diferente, então para que ele seja igual, uniforme em todo mundo, né, existem as suas entidades que é o regulamento. Então o quê? Em 1966, o general Choi funda a Federação Internacional de Taekwondo, a ITF, então foi criada em 1976. Com o avanço, com a evolução, né, com o aprimoramento das regras, em 1973 foi criada a WTF, que é essa entidade aqui. Então a entidade que regulamenta o Taekwondo hoje é a WTF, que é a Federação Mundial de Taekwondo, WTF, sigla em inglês, né? Em fevereiro de 1987 é fundada a Confederação Brasileira de Taekwondo, CBTKD, que é a confederação que regulamenta o Taekwondo no Brasil. E em 1988 o Taekwondo é demonstrado, as Olimpíadas, ele não é olímpico ainda, né, mas ele é demonstrado dentro das Olimpíadas. Então a estreia dele acontece em 2000, nas Olimpíadas de Sydney 2000, então o Taekwondo estreia aí valendo medalha já como forma de disputa. Então em 88 ele é demonstrado, como aconteceu em algumas modalidades aqui no Brasil, nas Olimpíadas, né? Ele foi demonstrado e em 2000 ele tornou-se olímpico. Agora, saindo também um pouco da competição, da organização, né, nós temos o quê? Princípios que regem o Taekwondo, assim como existiam alguns princípios que regem o Judô, que regiam o Karatê, né, e também dentro do Taekwondo nós também temos princípios que vão fazer sua regência. Então aqui temos a sua escrita na língua original, né, e aqui temos trazendo para o Brasil. Né? Então o primeiro deles é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Nós vamos ver cada uma dessas, o que significa cada uma dessas. Né? Então a primeira delas o quê? É a cortesia. Cortesia o que é? Nada mais é do que a qualidade de ser cortês. Em poucas palavras, refere-se à gentileza e educação no trato com as pessoas. É agir com cordialidade e polidez. Então não precisa comentar muito, né, o que vem a ser a cortesia. Né? Então diz respeito a ser cortês, né? Ser prestativo, ser colaborativo com o outro. Então dentro da cortesia, né, ela é fundamental para vivermos nossa sociedade melhor, já que todos gostam de ser bem tratados e respeitados. Né? E quando somos bem tratados, nos sentimos mais valorizados. Os exemplos de cortesia são o quê? As palavras ditas com suavidade, dizer bom dia, agradecer com um sorriso, um obrigado, ceder lugar para as pessoas mais necessitadas, ser educado com as pessoas, pedir desculpas, cumprimentar. Então são várias atitudes que a gente pode estar realizando no dia a dia que nos remetem ao primeiro princípio, que é a cortesia. O segundo deles é a integridade. Então ela se refere à qualidade de ser íntegro, de ser honesto, ter retidão de caráter. É uma característica que pode ser definida no aspecto moral e também no aspecto físico. No aspecto moral refere-se ao agir corretamente, não trapacear, sendo uma pessoa ética e honrada. Já no aspecto físico, então está relacionado aqui ao cuidado com o corpo, utilizando e aplicando as informações fundamentais sobre a saúde para manter-se íntegro, como dormir bem, tomar bastante água, se alimentar corretamente, não utilizar drogas, fazer atividades físicas, exames de rotina também, sempre está se prevenindo de alguma enfermidade. Então aí entra dentro do segundo princípio do Taekwondo. O terceiro princípio, o que é? É a perseverança. O que significa perseverança? Então é a qualidade de quem persevera. Refere-se a não desistir com facilidade. É superar as dificuldades e desafios através de esforço pessoal constante e inconsciente. Então sempre estar lutando, correndo atrás daquilo que a gente deseja, né? É pela perseverança, pela persistência que se avança no Taekwondo.
Iniciamos na faixa branca e vamos galgando graduações, através do processo de aprendizagem contínuo e crescente, exigindo cada vez mais esforço e dedicação. Chegar à faixa preta é uma grande meta, certamente irá exigir uma boa dose de perseverança e determinação. Então, como nós já vimos nas modalidades de judô, do karatê, né? Então dentro do taekwondo também existem graduações, existe faixa. Já nós vamos estar vendo quais são essas faixas. O quarto princípio do taekwondo, o que é? É o autocontrole. Esse autocontrole é a capacidade de controlar os desejos e as emoções. O desenvolvimento do autocontrole se dá também pelo amadurecimento pessoal ao longo da trajetória da vida, vivenciando erros e acertos e se autocorrigindo com experiência. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, melhorando e corrigindo esses erros. Controlar as emoções e sentimentos é uma tarefa árdua, diária e contínua. Faz parte do desenvolvimento de cada um. Ter autocontrole também significa ter autodomínio de emoções humanas negativas, como a inveja, ganância, raiva, ódio, rancor, gula, entre outros, né? Evitando isso, né, a gente vai tornar pessoas mais sociáveis e equilibradas. Então, o autocontrole também diz respeito a tudo isso que foi colocado, se controlar em relação a esses termos que foi colocado aqui. E o último deles é o espírito indomável. O que significa esse espírito indomável? Estar relacionado com a coragem e determinação. É manter-se firme, enfrentar e não recuar diante das adversidades da vida. Então, sempre que a gente tiver algum probleminha, a gente não vai parar, sempre vai estar lutando e correndo atrás daquilo que desejamos. O praticante de taekwondo desenvolve o espírito indomável nas lutas, desenvolvendo coragem no enfrentamento, né? Ele está relacionado com o não desistir quando encontramos obstáculos, tanto na prática do taekwondo como na vida, né? Para progredirmos e termos que ter firmeza e propósito na busca de nossos objetivos. Temos um olhar corajoso diante da vida, então também sempre estar lutando para alcançar os nossos objetivos. Então, saindo dos princípios do taekwondo, né, como eu falei lá, tinha um deles lá que era a perseverança, que era correr atrás das faixas, né? Então aqui está as faixas do taekwondo para vocês. Então existem várias definições dentro e cores também, né, que é colocado nas faixas. Aqui nós vamos estar vendo, aqui está o exemplo das cores para vocês, aqui na próxima vamos mostrar como que funciona essas cores. Então elas são divididas em gubi, então aqui cada uma é chamada de gubi, tendo o 10º até o segundo gubi, o primeiro gubi, perdão, a partir do primeiro gubi daí já vira para pon e depois dan, que são outras divisões, né? Então o que significa gubi? O gubi é a caminhada do praticante do taekwondo, ela é dividida inicialmente em gubis e em seguida a partir da faixa preta em dans. O gubi é a graduação de faixa colorida, corresponde a cada faixa em ordem decrescente, quanto menor o gubi, maior a graduação. Então ele começa no 10º, quanto mais ele vai descendo, vai diminuindo até chegar no primeiro, mais experiente vai ser o lutador, né? Então 10º até chegar no primeiro gubi. Chegou no gubi, ele vira para dan, que daí entra dentro da faixa preta. Aqui é o nome que cada uma delas leva, então da faixa branca e faixa cinza significa pureza e inocência, que é a semente, é quando o atleta está iniciando na sua trajetória. A segunda faixa é a amarela e a laranja, significa riqueza, que é a terra. A faixa verde e a faixa roxa é o crescimento, então é a planta, é quando o atleta, agora o praticante está começando já dentro da modalidade. Daí vem a faixa azul e a faixa marrom, que significa liberdade, que diz respeito ao céu, né? Depois faixa vermelha e a vermelha com ponta preta, que aí entra no primeiro gubi, já entra na questão, já significa alerta, né? Que é o sol, então já está começando a sua vida realmente, né? Então está chegando na parte mais graduada. E o último, que é a faixa preta, que é dividida também em 10 dans, do primeiro ao 10º, do 10º ao primeiro, né? Sempre em ordem decrescente, significa sabedoria e conhecimento. Aí é o universo. Então quanto mais graduado, melhor vai ser os estudos e as técnicas utilizadas para aquele praticante. Tranquilo? Então fechou as faixas do taekwondo. Temos mais uma atividade para a aula de hoje, que é a seguinte. Descritiva também, anota no seu caderno, lá fala o quê? Quais são os 5 princípios do taekwondo? Volta lá, revê esses princípios, anota eles que já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Os 5 princípios do Taekwondo. Lembra lá cada um deles? Então tá listado novamente aqui. Primeiro deles, cortesia. Segundo, integridade. Terceiro, perseverança. O quarto é o autocontrole. E o quinto, o espírito indomável. Então esses são os princípios que regem o Taekwondo. Mais uma atividade lá também, essa de objetiva, né, mais fácil. Quais entidades regulamentam o Taekwondo a nível mundial e no Brasil, respectivamente? Então temos entidades aqui no desporto que vai regulamentar. Quais delas regulamentam o Taekwondo? Letra A, FIFA e CBF. Letra B, WKF e CBK. Letra C, WTF e CBTKD. E letra D, IJF e CBJ. Volta lá, rever qual que diz respeito ao Taekwondo, que já nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que diz respeito ao Taekwondo, as entidades que o regulamento, né? Resposta correta, letra C. Isso mesmo, letra C lá, WTF, Federação Mundial de Taekwondo, e a CBTKD, Confederação Brasileira de Taekwondo. Então são as entidades que regulamentam o karatê a nível mundial e no Brasil. Aqui eu deixo para vocês, para melhorar a aula, né, para incrementar mais a aula, histórias do Taekwondo, as faixas do Taekwondo, que o tempo que leva entre uma faixa e outra, né? Então não é começar hoje e amanhã já está no último grau, não. Então tem todo um tempo que a gente leva. E o significado que cada uma dessas faixas tem. Eu coloquei algum para vocês, mas um significado maior, um aprofundamento maior se dá nesses vídeos. Só clicar no link e que você é direcionado para esses vídeos. Facilita bastante e melhora bastante o conhecimento. E aqui fechamos então nossa primeira aula de Taekwondo. Na próxima aula nós vamos estar vendo como que funciona o Taekwondo, a luta do Taekwondo, né, que daí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem também. Então peço que realize as atividades no Classroom para assim garantir a sua presença na aula de hoje. E na próxima aula nos encontramos aqui falando novamente sobre o Taekwondo. Grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau!